Mas explica só brevemente, então, como que funciona o Fundeb, porque eu acho que isso é importante, porque diz respeito, talvez, ao principal o principal fundo de financiamento da educação básica, né. Ele teve algumas transformações desde da década de 90 até hoje, mas ele, em tese, uma das questões que, em tese, ele tenta compensar essas discrepâncias entre arrecadação e gasto, né. Quando eles criam na década de 90 o Fundef, que era do fundamental, né, era só para o fundamental, eles de alguma maneira tentam se inspirar na formulação da Anísio Teixeira, que devia ter uma forma equânime no país para condições mínimas no campo Uhum. educacional, né, tão mínimo assim a ser investido, né. Na época vinha da formulação do que veio da conferência de John Tiende, que deveria ter alguns anos de estudo garantidos nesses países como Brasil, Índia, né. Eh, Era uma formulação mais para aqueles âmbitos ali do que ficou formulado como ensino fundamental. Então eram fundos estaduais que juntavam um percentual da arrecadação de todos os entes, né, dos momentos estatais daquele estado, com algum complemento da União quando necessário. E depois, nos anos 2000, se cria o Fundeb, né, que aí vincula a educação básica, inserindo também outros setores, né, nesse campo, nesse escopo, como, educação infantil, ensino médio, nessa vinculação, dessa divisão desse bolo, da arrecadação do Estado, para equiparar no âmbito do Estado, da unidade federativa, a vinculação dos recursos, né, dos 20% que vem dos municípios, do Estado, para ser um valor comum por matrícula, né. Mas você vai ter um valor maior por aluno em unidades federativas com uma arrecadação maior do que em outros estados, que precisam do complemento da União para chegar ao mínimo do custo aluno qualidade agora, como é formulado por esse novo Fundeb, e nessa nova lei do Fundeb haveria um aumento da participação do momento federal na composição desse fundo, que era quase nula, tinha 10%, nem isso. E esse aumento tem sido contestado fortemente e vinculado também na sua formalização ao atingimento de metas. Ah, sim, sim. E aí Um percentual do Fundeb, ele é relacionado a isso? desde a nova formulação do Fundeb, essa recente ali dos anos 2020, é uma vinculação desse incremento de um valor que vai vir do governo federal, esse valor maior de repasse, está vinculado às metas estipuladas também nas unidades federativas por suas legislações, do que vai ser destinado a um estado ou outro, a cada município, né, de acordo com as metas atingidas em aprendizagem ou outros termos que eles vão classificar lá. Então, assim, muito vis Mas ainda assim há discrepâncias por isso regionais muito grandes, sim. Eh Há uma luta regulacionista pelo custo aluno-qualidade inicial, eh que tem muita dificuldade em ser implantada no país, porque você teria que elevar aí a 10% do PIB para a educação, para chegar nos patamares que nos países centrais se destina à educação. Isso nunca ocorreu no Brasil, embora tenha sido sancionado no Plano Nacional de Educação em 2014, isso nunca chegou a ser uma realidade, a gente fica liberando 5% de investimento do PIB em educação. Então a gente tem uma sobrecarga dos professores que eles vão ter que trabalhar com o que a gente denominaria numa linha de super, exploração, né, vão receber um salário menor e vão ter uma intensidade da carga de trabalho maior. Menos tempo de dedicação à correção de provas do que vai ocorrer nos países centrais. Embora em momentos como o de achatamento mundial das condições da classe trabalhadora, você vai ter, assim como tem lá nos países centrais, uma piora da condição de trabalho dos professores, vai ter aqui também, mas de uma forma que translacional, assim, né, aumenta lá e aumenta aqui, mas mantém uma diferença. não, e tem um dado que ele é um dado problemático e tem alguns problemas, mas ele dá para dar uma visão, só que eu não lembro de cabeça, que é o dado sobre o gasto médio por aluno dos países da OCDE, os países membros da OCDE, e aí pegando a comparação, por exemplo, o Brasil, era algo em torno, sei lá, algo em torno de mais ou menos $4.000 no Brasil e 14, mil dólares, fora, na média dos países centrais. Eu não lembro exatamente qual, mas assim, era mais que um terço a diferença, digamos assim, ó, estava com um terço. E mesmo assim, eu diria, tem até uma questão que diz respeito até num campo mais, superficial da aparência. A gente consegue inclusive ver pela própria, digamos assim, pela própria infraestrutura das escolas, por exemplo, se a gente for comparar um colégio médio francês, ou um colégio médio estadunidense, um colégio médio,
brasileiro. A própria arquitetura e infraestrutura que a gente tem sim, é demasiadamente precário. E com diferenças, né, você vê que os autores se dedicaram, Souza ali no Paraná, a verificar, há uma vinculação dos trabalhadores desigual, eh, nas regiões mais centrais, dos grandes centros, há uma concentração maior de efetivos, em geral, nas melhores escolas, e de temporário nas mais afastadas. E no Brasil a gente tem também uma outra forma brutal, que é a falta de saneamento básico em grande parte das escolas brasileiras. A falta de esgotamento sanitário, né, a falta de água tratada, né. E aí, tendo ausência de água tratada numa escola, você pensa a dimensão de como é ensinar nessas escolas. E para reduzir também o valor da força de trabalho e o valor de quem forma essa força de trabalho no âmbito escolar, que são os professores, há um incremento e as formulações vêm desde antes, né, na década de 90, o Labarca já falava disso. Agora vem essa virada do quem ensina para quem aprende, né, que era educação para todos, agora é ensino para todos, né, o professor não mais como aquele que ensina, mas como aquele assegurador da aprendizagem, pelas formulações últimas do BID. A Marcela Proco vai destacar muito isso, essa quebra de uma ênfase na educação formal para uma forma informal, que a educação é ao longo da vida, em todo lugar, em qualquer canto, e uma perda do valor relativo dedicado à instituição educacional e ao professor, né. Por isso tantos ataques também ao professor. Mas há uma tentativa de quebra na alteração do que o Marx formulava como a relação orgânica do capital entre capital constante, o maquinário, né, a matéria-prima, e o capital variável, ou seja, o preço pago à força de trabalho nessa composição do produto final, né, da mercadoria. E a mercadoria educação, ela tem esse movimento de forma muito forte, enfática, assim, ganha de escala na educação básica com a reforma do ensino médio, que instituiu, a possibilidade de repasse de recursos do fundo público para a contratação de empresas especializadas, né, dos capitais especializados no fornecimento do EAD. Que isso foi de uma maneira brutal no ensino superior, temos o estudo do Alan que mostra bem esse movimento da passagem ali nos anos 2000 para o EAD. Ele precisa de mais espaços, né, de realização dessa mercadoria, e hoje a gente tem mais de 1 milhão de matrículas EAD ou semipresencial na educação básica. Quase todas, mais de 600.000 nas redes estaduais, com um novo ensino médio, com os itinerários formativos, mas não só, também no campo disciplinar, né. Então a gente tem, unidades federativas em que o professor ganha lá o pendrive, a pedagoga, Uhum. né, e leva lá com as disciplinas, as aulas feitas por uma empresa, né, que extrai lucro da educação, com um contrato com a rede estadual de educação, e ela vai passar as aulas de física, química, né, matemática para os estudantes daquela rede. Então você tira também o poder de fogo dos professores em negociação salarial, e aí eu me oponho frontalmente ao termo, o slogan da burguesia nacional aqui, interna, né, nem sei, nacional é complicado de chamar porque não tem um projeto autopropelente de país. A burguesia interna ela tem uma formulação na sua fração que ganha dinheiro com a certificação em massa no EAD, na formação de professores, que é de apagão docente. Esse termo vem da Semesp, né, das instituições privadas ali que representam as mantenedoras privadas no estado de São Paulo, depois é assumida também numa formulação do INEP, e aí não utilizam o termo da Unesco, que é a escassez de professores, que aí está falando mais dos países da África subsaariana, que se eles fossem colocar o ensino secundário, né, aqui o nosso ensino médio, eles precisariam aumentar milhões o número de professores. Mas não vão aumentar porque eles têm uma dívida com os países centrais e esses organismos multilaterais que impedem eles ampliar o fundo público destinado à tarefa educacional. Então tem esse termo escassez de professores para isso denominado, e também pela fuga dos professores dos países centrais, principalmente de matemática e física, contratados pelas empresas de tecnologia, de técnicas, né, tecnologia também não é um termo muito bom, mas e aí eles vão captar migrantes, professores migrantes dos países do Caribe, da América Latina e tal, né, bem formados. Mas aqui esse termo é atualizado para apagão docente quando vai surgir alguma possibilidade de regulamentação da formação docente, uma retirada do peso EAD. Então, quando o Todos pela Educação se lança numa campanha pela regulação do EAD na formação docente, junto com a Confederação Nacional das Indústrias,
a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, eles lançam uma carta comum, eh, logo depois desse novo ensino médio, de 2017, há um movimento de combate, pelas frações que extraem seu lucro, sua renda, né, do campo da EAD na formação docente, dizendo que há um apagão de professores, e aí como que eles vão formular isso? Eles pegam uma formulação do BID lá de 2000, de que no Brasil a escassez se traduziria não na dificuldade em preenchimento de vagas nos concursos públicos, porque isso realmente não existe. A gente teve o recorde de inscritos em São Paulo, aqui em Santa Catarina, o último concurso na Bahia, é uma ocorrência brutal. E aí eles vão pegar o quê? A adequação da formação docente, que lá, no início da década, realmente, lá no início de 2000, alguns estudos do Marcelino Rezende Pinto, lá de São Paulo, de que haveria, para aumentar as matrículas do ensino médio, precisaria de mais professores formados em física, química, né, principalmente matemática, porque na época tinha 7% de professores formados atuando nessa área. Mais 7% de quanto? De todos que atuavam no ensino médio tinham formação em física, por exemplo. Por volta de 10% ali, professor de física, né, química. Só que se ampliou com os institutos federais essa formação, Sim. amplamente. A maior parte dos professores formados em física e química, matemática, são formados em instituições públicas presenciais. O mercado EAD é pequeno nessas áreas, né? Então, basicamente, nos institutos federais está feita essa formação. Só que daí, em 2015, o Marcelino vai falar, não, ó, nos últimos 20 anos, com essa expansão que teve da formação de professores, já cumpriu o necessário, já tem mais professor formado do que o precisa na educação básica. Qualquer política de EAD agora é irresponsável. O discurso sobre o apagão docente é para legitimar a ampliação ainda maior do EAD, basicamente esse é Para manter, para manter. para manter e ampliar. Porque dos cursos bom, a gente pode inclusive falar, sobre a questão do EAD hoje no ensino superior, porque também é uma das pautas quentes, né. E uma das questões é que ampliou a hoje no Brasil, eu acho que é talvez um dos cenários, se for comparar mundialmente, inclusive um dos mais gritantes, né, a gente tem uma participação muito grande do EAD na formação nacional. E a gente, só para situar em dados, a gente está batendo em 9 milhões de matrículas no ensino superior e, salvo engano, já tá, se já não passou, tá à beira de passar mais da metade sendo EAD. Sim. Quando a gente olha para o privado, então, ou para o privado com fim lucrativo, a grande maioria já é EAD. O EAD, na formação de professores, 90% das matrículas é um mercado educacional. Só 10% está no setor público, menos de 10%. A formação de licenciaturas, tu disse. Isso. Pegar todos os cursos de licenciatura e física, matemática, geografia, 90% hoje está no setor privado. Privado, 80 e poucos no que eles dizem em particular, que é o privado com fins de lucro, Aham. embora esse outro mercado ali sem fins de lucro, como diria a Virginia Fontes, tem fins engordativos, né? Ó, a própria tese do Alan Kinsek, quanto também os estudos do Nicholas Davis, eles mostram que as filantrópicas da década de 90, elas utilizam todo esse patrimônio na sua migração para fins de lucro. Então, tem fins de lucro, mas manipulados de outras formas, que juridicamente não é. Não é E para o capital, ele prefere mesmo as formas propriamente, explicitamente lucrativas. que a tendência nas privadas, se a gente for pegar essas duas privadas, a tendência foi que as sem fins lucrativos estão perdendo espaço cada vez mais, né. Pra Uni teve uma política de incentivo também, de conversão dessas A instituições. própria eleição do Jorginho Melo, de alguma forma, está vinculado a ele ser o deputado das comunitárias, né? Que fez essa alteração legal e suas emendas para as comunitárias. Seu primeiro secretário de Educação, Simadon, é uma das lideranças das comunitárias aqui de Santa Catarina. A segunda secretária de Educação é a que presidia a CAF aqui no estado, reitora ali da Unesc. Então, assim, essa força de segurar com recursos estatais essa pequena oligarquia estadual entrincheirada nas comunitárias, né? Porque elas não têm mais capacidade de competir no mercado educacional com os grandes grupos educacionais. Com Crotons, Elas não têm capacidade de competir com esses grupos, porque a capacidade do capital em quebrar pequenas instituições é muito grande, né? sim. E aí, para situar um pouco, o debate sobre, o ensino superior e EAD, para entrar nessa discussão também, a questão é que, bom, a gente tem mais ou menos desde o final dos anos 60, já na ditadura, começo dos anos 70, a gente tem as primeiras políticas
estatais de estímulo ao setor privado, né, então verba pública sendo utilizada para o setor privado da educação superior. Esses programas de crédito, eles passam por transformações até chegar no modelo do FIES, a conversão para o FIES, no governo do FHC. Tem essas políticas de estímulo estatal para o setor superior, depois a gente vai ter um complemento com o ProUni. E tem uma questão bem interessante, inclusive, da pesquisa do Alan, que ele mostra como, inclusive, o FIES casa muito bem com o ProUni, ou que o ProUni casa muito bem com o FIES. Porque a grande questão era, até antes do FIES, o pagamento ele era literalmente pagamento monetário. O Estado vai lá e dá em moeda corrente o valor. E o FIES, ele vai pagar, só que ele vai pagar com dívida. E aí você pensa, vai pagar com o título da dívida pública. Parece que é pior, mas na verdade é melhor, porque o rendimento da dívida pública no país, além de toda a estabilidade, ele tem uma lucratividade gigantesca. Então já tem um saldo com o FIES. Tu começa a pagar com dívida pública. Só que a ideia do FIES é que, bom, você paga com o título da dívida, você emite título da dívida, só que depois você compensaria esses títulos da dívida com as tributações dessas instituições. E aí o que o ProUni vai lá e faz é justamente isenta essas tributações para quem oferta as bolsas ProUni. Ou seja, no final das contas, a gente começa a ter grandes capitais que não estão só acumulando dinheiro do fundo público, mas estão acumulando dinheiro do fundo público em formato de títulos da dívida pública. E isso vai dar uma estabilidade gigantesca. Além de dar, claro, todo um financiamento, vai dar uma estabilidade gigantesca para esses capitais. Eu lembro de uma entrevista que o... Como é que era o nome do CEO da Croto? Era Galindo? Galindo, né? Agora eu não lembro o primeiro nome. Mas ele dá uma entrevista, que se eu não me engano, em 2013, para o Valor Econômico, para XP, algum desses portais, quando na época em que eles estavam fundindo com Anhanguera. Se eu não me engano, era nesse contexto. Estavam fundindo. E aí, pergunta bom, vocês estão no ápice da Bolsa de Valores, vocês são uma das empresas mais vantajosas em retorno de capital, estavam estourando naquela época, e pergunta, bom, qual que é uma das razões disso, né? E ele fala, bom, uma das razões é que a gente tem uma estabilidade. A melhor coisa que o capital quer é a estabilidade garantia das matrículas. Não das matrículas, mas de que a sua mercadoria vai ser realizada. E o capital educacional tem essa garantia de exterior, né? Tem um movimento interessante, essas empresas que abrem capital na bolsa e tudo, algumas começaram a migrar para a bolsa estadunidense, né? Sair da B3 e ir para a estadunidense. Uma delas é a Vitro, que era parte dela é a Uniaselv, que era de propriedade da Croton. Quando ela vai adquirir a Anhanguera, ela se desvincula então da Uniaselv e vende para o Carlyle, né? Para o Vinci Partners, né? São grupos estadunidenses. Hoje tem na sua composição majoritária acionária um grupo chileno também, o Compass, o Carlyle, mais outro. E aí as famílias que venderam sua propriedade, né, aqui. Essa empresa, ela vai, ter os direitos do EAD de 2 itinerários formativos na rede estadual do Paraná. A No Vitro é FER. mais forte, né? Não é? Ela é proprietária da Uniaselv e na Unicesumar. Que é as duas maiores, né? Em AD. E hoje, juntas, né, elas representam basicamente a maior empresa EAD, praticamente, né? Talvez tenha uma disputa, mas elas se vangloriam disso nas entrevistas, né? E elas entram com um contrato de 30 e poucos milhões na rede estadual do Paraná e muda a proporção de alunos por professor, porque um professor dessa composição, né, da Unicesumar, ele simultaneamente daria aula no semipresencial para mais de 1.000 alunos, né? Isso é uma questão interessante do EAD, porque uma das tendências do capital em geral é aquilo que tu falou, né? É um aumento da composição técnica e da composição orgânica do capital. Isso significa aumentar o gasto com capital constante em relação ao gasto com folha de pagamento, com força de trabalho. E o EAD, de certa forma, ele mostra isso no campo da educação de maneira cristalina, né? Porque a aplicação e é um aparato tecnológico gigantesco de software, de equipamento de gravação, dos polos EAD. Então, A mudança das funções técnicas dos trabalhadores. especialização do professor, né, que deixa de ser uma figura única, disciplinada do começo ao fim. Você vai ter pessoa que controla o comportamento docente, as competências socioemocionais lá no campo educativo, né? Lá na sala, em alguns momentos no semipresencial ou híbrido, que eles têm chamado, porque tem um problema também, deixar esse estudante solto também é problemático para o capital, né? Então eles querem deixar, em muitos momentos, dentro de uma sala de aula, com alguém com ensino médio para controlar aquele espaço, né? A disciplina daquele espaço, né? Isso é um problema mais na educação básica, talvez, do que no Isso. né? E incluso na educação básica mais ou menos, porque no EJA, no ensino de jovens e adultos, tem reduzido muito o número de professores na última década, reduziu muito. Sim.
70, 80 mil professores a menos de 2011 a 2024, e tem entrado com muita força também o EAD, ou as formações que nem as empresas oferecem, o iFood, né, o Uber, que para fazer a certificação do Enseja, e aí você reduz o valor da força de trabalho com a redução do tempo necessário para atingir o certificado, né, de ensino médio e depois de ensino superior. Tudo num bolo junto. Agora, em 2024 teve uma alteração ali do novo ensino médio, que reduziu algumas possibilidades do incremento, né, dessa vinculação, porque estava muito complexo também essa regulação da força de trabalho, ensino médio, então tem uma pequena alteração, mas mantém-se o escopo geral, né, dos itinerários formativos. O que eu ia comentar do EAD, que ele é muito exemplar nisso, é que ele, deixa visível, digamos assim, a ampliação do capital constante na área, a redução relativa do capital variável, e as 2 expressões talvez mais interessantes para nós enquanto professores para analisar é essa. A primeira é o fato quase à la Adam Smith da manufatura, do trabalhador, que cada um agora faz uma etapa, né. Então antes a gente tinha um professor que começava a fazer do começo ao fim o processo de ensino-aprendizagem, então desde a formulação de plano de aula, preparação das aulas, preparação dos slides, se for usar slide, preparação de prova, correção, aplicação, etcétera. Hoje a gente pega, eu acho que são mais de 10 categorias se a gente for pegar, né, tem o professor que faz a prova, o professor que faz o plano, o professor que dá aula, eh, tem o professor que corrige, agora com o IA mesmo, daqui a pouco não vai ter ali essas pessoas técnicas. Eu ia falar isso, as evoluções técnico-produtivas, elas vão pulverizando e transformando cada vez mais simples esse processo de trabalho, né, Sim. E frente ao trabalho das intelectualizando cada vez mais, porque essa é a tendência, de certa forma, da especialização isso. do trabalho. E as formulações